que teve o seu melhor momento, sua melhor performance no Flamengo em termos de futebol. Nem no Santos jogou tanto e teve tanta felicidade. Eu, se fosse o Gabigol, eu ficaria no Flamengo. Tem Copa do Mundo agora 2022, tem eliminatória, ele está em alta. Acho que tem muita gente querendo ganhar dinheiro também, faz parte, talvez seja um mal necessário. Tem 2 pontos aí. O Gabigol está entre a Europa, voltar para a Europa ou jogar no Flamengo. Eu, se fosse ele, ficaria no Flamengo mais um tempo, ele é bastante jovem. A Inter não o quer e o Flamengo o quer. Mas ainda outro dia, o Calheiros dizia e dava vários detalhes sobre a possibilidade do Flamengo tentar de novo o Pedro, que já está fora do país. O PVC também falou sobre isso. Ou seja, o Flamengo não está esperando o Gabigol resolver. Já está pensando também numa alternativa. Eu acho que o Flamengo fará mais falta a ele do que ele ao Flamengo, como disse o PVC aí. Perfeitamente. Bom, vamos então com o Ricardo Lai, trazendo aqui as informações quentinhas para você desta quinta-feira dentro do Giro Fox. Fala, Ricardo Lai! É isso aí, Silvio. E sobre o Gabigol, o Flamengo já tem um acerto com a Inter de Milão e esse acerto foi definido há uns 3 meses de uma proposta por 80% dos direitos econômicos do jogador, a Inter de Milão, por 16 milhões de euros. Então já há essa definição em relação ao acordo dos 2 clubes. Falta, como vocês falaram aí, a definição do Gabigol. O Gabigol retornou ontem ao Rio de Janeiro. Nos próximos dias vai ter uma reunião com a diretoria do Flamengo, com o vice-presidente de futebol Marcos Braz, para acertar os detalhes do salário e também de possíveis premiações ao longo da temporada. Aliás, o Flamengo pretende fazer um acordo com o jogador de 4 ou até 5 anos. Então vai ser muito importante nesta próxima reunião uma decisão do futuro do atleta. Até o momento, os seus representantes não receberam algo que brilhasse mesmo os olhos do Gabigol em relação à Europa. Não teve o interesse de um clube que fizesse o Gabigol definir pela sua saída do Flamengo. Então o clube rubro-negro tem com o seu aliado essa falta de propostas da Europa, de clubes grandes para o Gabigol. Lembrando que a janela do verão agora europeu abriu no dia de ontem. Então a definição deve acontecer na próxima semana. O Flamengo já quer decidir isso para também, como o Quartarolo falou, um plano B, alternativas, caso o Gabigol não acerte com o Flamengo, principalmente a questão de salários e premiação. Perfeitamente, meu caro Ricardo Lai. A nossa enquete continua à sua disposição no Twitter, #GiroFox. A gente já tem, inclusive, algumas interações aí para mostrar. Nossa pergunta tá aí, ó. Em 2020, o Flamengo vai seguir em outro patamar? Olha só, já 4.915 votos computados, 74,2% achando que sim, que o Flamengo segue nessa batida. E para 25,8% dos internautas, não. Responda você também, participe através do Twitter, usando aí a #GiroFox. 2 respostinhas, vamos acompanhar? Se Deus quiser, a resposta aí do Thiago, né? Certamente rubro-negro. E o S. Alves, aí Gonçalmito 23, não. Vai subir mais um patamar. Olha só a confiança, dos internautas em relação ao 2020 da equipe do Flamengo. A gente segue aqui com o Giro Fox para falar também um pouco do Palmeiras, O Palmeiras ainda, já disse aqui, o PVC já destacou, junto com o São Paulo e com Fluminense. E com o Fluminense. Tô falando dos 12 mais tradicionais, Tá. Os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul. Tá ali a nossa Verdão tímido no mercado, nenhum reforço até agora. Existe alguma coisa acontecendo por trás disso aí, PVC? A diretoria do Palmeiras trabalha alguma coisa silenciosamente ou realmente a prioridade é dar uma enxugada nesse elenco e trabalhar com o que o Palmeiras tem? A prioridade do Palmeiras é acertar as contas. Escrevi na sexta-feira que a dívida do Palmeiras chegou a 500 milhões de reais e a diretoria do Palmeiras discute muito a questão contábil e discute muito o que é
o que é de intangível. Por exemplo, quanto vale o Gabriel Veron? Mas o ponto não é esse. Ninguém está dizendo que a situação do Palmeiras é desesperadora. Não é catastrófica, não é desesperadora. Mas o Palmeiras sabe que tem que organizar as contas, voltar a ter superávit e, para isso, limpar o elenco de jogadores que não conseguiram fazer sucesso no ano passado. O caso do Borja, que já foi emprestado para o Júnior de Barranquilha. Então, o Palmeiras já aliviou ali perto de R$1 milhão com as saídas dos 5 jogadores que a gente viu agora há pouco. O Palmeiras vai contratar, mas vai contratar pontualmente a partir do momento em que consiga abrir um pouco de respiro nas finanças do clube. A gente tem aí, inclusive, o Gabriel Veron, que ainda está de férias, mas está treinando, está se preparando, né, visando aí a temporada. Ele que foi pouco utilizado, né? Mas já na reta final da temporada 2020 entrou muito bem no time do Palmeiras. Será que o Veron começa 2020 como titular? Pergunto primeiro para você, meu caro Luiz Carlos Quartarolo. Então a gente, enquanto o Quartarolo fala, acompanhando aí as imagens dele, ó, de férias, treinando, se preparando, aí na areia, naquele piquezinho. Tá preocupado em manter o condicionamento físico para a temporada, Quartarolo? Olha só, de ver já tô cansado, hein? Como é bela a juventude, né? Que é de manhã, tarde e à noite. Mas realmente é um jogador que vem com muitas boas informações. A gente ouviu muito pouco, tem gente que conhece melhor o futebol dele que eu, é claro. Mas olha, o Veron é uma promessa que pode se concretizar sim nesse ano. Eu não acredito que ele vá aparecer como titular de uma hora para outra. O Vanderlei Luxemburgo conhece futebol, já lançou garotos e vai também ter um cuidado com ele. Porque também se jogar toda a responsabilidade sobre as costas do Veron, é capaz de minar o garoto. Então é melhor ir com cuidado mesmo, porque realmente parece que é uma pedra a ser lapidada pelo Palmeiras. No geral, o Palmeiras parece que está meio assustado com o que aconteceu com o Cruzeiro. Aliás, é uma questão que eu passo para vocês aí, Silva e o PVC, né? Porque há duas situações do futebol brasileiro. Uma que todo mundo admira, que todo mundo quer acompanhar, que é o Flamengo, que eu disse aqui é o time a ser batido e é realmente o time que melhor se estruturou nesse momento. É o time a ser melhor olhado. E há aquele que deu um susto em todo o mercado, que é o Cruzeiro, que está quase na base da insolvência. Ou seja, esses dois pontos parece que estão mexendo aí com o futebol brasileiro para cima e para baixo. Uma coisa que difere o Palmeiras do Cruzeiro, que é a capacidade de arrecadação. A gente fala há mais ou menos 30 anos sobre dívidas dos clubes brasileiros, mas quando a gente olha para a receita, comparando com 10 anos atrás, quando Palmeiras, Corinthians, Flamengo faturavam de televisão 25 milhões de reais, faturavam por ano perto de 100 milhões de reais, hoje o Palmeiras fatura mais de 600 milhões de reais. Então ele pode ter uma dívida mais alta, mas não tão alta quanto chegou. É só diminuir um pouquinho, voltar a gastar o que tem por mês e vai equacionar rapidamente. E voltar a subir a sua capacidade de arrecadação. É melhorar de novo o Avante, é melhorar a relação com o sócio-torcedor, é construir o memorial do clube que está nos planos para 2020, porque o Palmeiras pode ter potencial para arrecadar mais. 700 milhões de reais, por exemplo. E aí ele se aproxima do Flamengo. O Cruzeiro tem mais dificuldade, até por não estar no mercado do Rio e de São Paulo. Mas o Cruzeiro tem agora que reagir. E reagir é gastar menos e gastar certo. PVC, em relação ao Gabriel Veron, o que você pensa? O Palmeiras vai trabalhar com o elenco que todos nós chamamos no ano passado de o melhor ou o segundo melhor do Brasileirão. Então, o Palmeiras, mesmo sem contratar, tem uma base forte para ser competitivo durante todo o ano. Depende da capacidade do Vanderlei de montar um time. E o Veron vai fazer parte disso. Não tem que ser titular de cara, como disse o Luiz Carlos. Ele tem que ser uma arma para tornar o Palmeiras mais forte, muitas vezes entrando no segundo tempo. Muito bem, meus amigos, aqui o Giro Fox, daquele jeito que você conhece, naquele dinamismo. Vamos agora para São Paulo com informações com o repórter Gustavo Berton. Fala, Berton, feliz 2020 para você. Tudo bem, Silva? Feliz 2020 para você também. Pois é, o PVC falava aí, né, do Palmeiras enxugar as contas. Muitos jogadores saíram, né, ou deixaram o Palmeiras nesse final de 2019. Edu Dracena se aposentou, virou até
membro aí da diretoria do clube, não renovação do Fernando Praz, a negociação do Borja, o Arthur pode ser negociado, é um jogador que tem aí o mercado, o Palmeiras deve negociar esse jogador. Agora, nenhuma grande contratação, é verdade, foi feita do Palmeiras. O Palmeiras tem um interesse, por exemplo, no Michael, tá uma disputa aí até com o Corinthians por esse atacante, foi a revelação do Campeonato Brasileiro. E não se fala muito de jogadores para ser contratado pelo Corinthians. Como o PVC vinha falando, a diretoria tem uma nova filosofia de trabalho, vai contratar apenas jogadores pontualmente, entende que o grupo do Palmeiras é bastante qualificado. Recentemente se falou do interesse no Guilherme Arana, jogador que está numa situação complicada no Sevilha. O Palmeiras sondou esse jogador como outros clubes brasileiros também, mas é uma possibilidade aí do Guilherme Arana. E vocês falavam do Veron, que está treinando, está na praia, né? Está tentando manter a forma física. Não é o único jogador do Palmeiras que voltou já a treinar, não. O Vitor Hugo, o zagueiro Vitor Hugo, que terminou a temporada até com probleminha físico e tal, lesionado, já está na academia de futebol, se apresentou na frente de todo mundo, publicou nas suas redes sociais que já está fazendo tratamento e está começando na frente aí. Quer começar a temporada junto com os companheiros. Ele vinha de um probleminha, então 2020 para o zagueiro Vitor Hugo já começou, ele já está tratando aí os seus problemas físicos para iniciar a pré-temporada junto com os seus companheiros e iniciar o ano com os demais jogadores do Palmeiras. Atividades aos poucos vão retornando na academia de futebol e também no futebol brasileiro. Silva. Valeu, Berton, obrigado pelas informações, ali bem em frente ao Museu do Futebol. Pois não, PVC? Só vou fazer uma observação aqui sobre o nosso L interativo do lado meu lado direito, aqui ó. Novo treinador do Galo, interrogação. Novo treinador do Galo, exclamação. É o Dudamel. O Dudamel renuncia à seleção da Venezuela, não é oficial, mas ele vai ser o técnico do Atlético Mineiro, seguramente. Perfeitamente. Bom, gente, nosso Giro Fox continua. Agora falando do Corinthians, ainda não oficialmente, né, mas o Cantídio muito perto de acertar com o Timão para a próxima temporada. Você que não conhece esse atleta do Júnior Barranquilla, vamos conhecer então aqui dentro do Giro Fox. O técnico Thiago Nunes chegou ao Corinthians com uma lista de nomes para reforçar o elenco em 2020. Entre eles estava o do colombiano Vitor Cantillo. O volante chamou atenção na final da Sul-Americana de 2018, quando o Atlético Paranaense enfrentou o Júnior Barranquilla. E desde então entrou para a lista de desejos de Thiago Nunes, que chegou a pedir a contratação do atleta ainda no Furacão. Mas o que fez o volante de 26 anos despertar um interesse tão grande no treinador? Na última temporada, pelo Júnior Barranquilla, Cantígio atuou 54 vezes e marcou 3 gols. Mas o ponto forte do jogador, que fez ele se tornar o motor do time, foram os passes precisos para ligar a defesa ao ataque. Pelo Campeonato Colombiano de 2019, superou o número de 2.000 passes trocados e teve 90,9% de efetividade. Com grande visão de jogo, o volante também acrescenta ofensivamente ao time e tem muita qualidade no chute de longa distância. Em um Corinthians buscando mudar a maneira de jogar e querendo adotar uma postura mais ofensiva para as próximas temporadas, Vitor Cantígio pode se tornar peça-chave no elenco. Esse é o Cantígio e aquele golaço ali, um golaço da entrada da grande área no jogo contra o Atlético Nacional de Medellín. PVC e o Cantígio. Meu nome é Vitor Cantígio, mas pode me chamar de Didi, que a gente ouviu agora. Tô brincando. Eu acho o Cantígio um pouco lento, mas eu sei que o Thiago Nunes confia muito na capacidade dele fazer a bola rodar. O Thiago Nunes quer um time que tenha a capacidade de circular a bola e que seja muito efetivo quando se aproximar da grande área para definir. Essa definição ele tem de fora da área. Ele é bom jogador? A minha desconfiança ainda é sobre a capacidade de adaptação ao futebol brasileiro. A gente vai ver isso assim que o Campeonato Paulista começar. E você, meu caro Luiz Carlos Quartarolo, o colombiano cada vez mais perto do Corinthians. Dá a impressão à distância, né, Silva, PVC, que o Corinthians procura um novo Jadson, né, cuja carreira está terminando, não consegue mais ter a mobilidade que tinha antes, fazer o time girar em torno dele.
que tinha passes preciosos, batia bem na bola, um ótimo jogador. Não sei se o Cantillo tem esse nível, mas realmente a preocupação do Thiago Nunes, ele está botando o dedo na ferida. É um jogador para fazer com que essa bola chegue com qualidade no ataque do Corinthians. Isso não aconteceu muito nessa temporada, aliás, praticamente não aconteceu. Talvez seja uma das temporadas que o Corinthians menos fez gols e mais sofreu. A verdade, sofreu em termos de buscar o jogo, né? É jogo sofrido o tempo todo. Agora, o Cantillo é um segundo volante que se transforma em meia. E eu até entendi o que o PVC falou, a gente discutiu isso aqui outro dia também. Hoje, o mercado sul-americano, o Brasil tem aquela maior competência econômica. E diante disso, pode contratar esse tipo de jogador. Se não der certo, devolve para a Colômbia. Tá aí a opinião de Luiz Carlos Quartarolo, aqui dentro do Giro Fox. Vamos voltar a São Paulo, então? Tá aqui na tela novamente o repórter Gustavo Berton para trazer as novidades do Corinthians. Fala, Berton. Pois é, Silva, a respeito do Cantillo, né? O Corinthians está aí muito próximo de anunciar oficialmente esse jogador. Não é tão simples, Quartarolo, devolver ele para a Colômbia. São 4 anos de contrato com o Corinthians, tá? O Corinthians, inclusive, aumentou a última proposta que fez para o Junior Barranquilla. Inicialmente queria pagar $1,5 milhão, né? 3 milhões de reais, aí, 6 milhões de reais por 50% do jogador. Dobrou essa proposta, foi para 3 milhões de dólares, 12 milhões de reais por 70% do jogador. Então é um jogador que está chegando para ser titular do Thiago Nunes, é um pedido do treinador, assina por 4 anos e vem para compor ali até depois que o Corinthians perdeu o Júnior Urso, ficou mais carente aí nessa posição. Thiago Nunes fez outro pedido para a diretoria corintiana, assim que foram feitas as primeiras reuniões no Parque São Jorge e também no CT Joaquim Grava, que foi sobre a lateral esquerda. E de imediato a diretoria corintiana foi atrás do Sid Clay, que está no futebol ucraniano, o jogador já passou pelo Corinthians. A negociação estava um pouco parada, até pela situação do Sid Clay, mas voltou a andar e o Corinthians também espera anunciar nos próximos dias esse jogador. Pela primeira vez numa janela, desde que o Arana saiu do Corinthians, não se fala em Arana no Corinthians. O Corinthians vai atrás do Sid Clay, é um jogador que, segundo as informações que eu tenho, vem para ser titular, embora o Corinthians conte com o Danilo Avelar para a posição de lateral esquerdo, mas vem para ser titular. Ele não vem no grande aproveitamento na Ucrânia, está um tempo parado, sem jogar futebol, mas já conhece o Corinthians, como eu falei, já passou por aqui e chega com um pedido sim do técnico Thiago Nunes para compor lateral esquerdo e ser titular do Corinthians nessa temporada. O Corinthians que tem mais pressa que os outros clubes para anunciar os seus jogadores, justamente porque o Corinthians não está na fase de grupos da Libertadores, né? Vai começar a fase ali de pré-Libertadores, que a gente chamou de pré-Libertadores, de classificação para a fase de grupos, então tem um pouco mais de pressa, assim como o Internacional em Porto Alegre, para anunciar os seus reforços, porque começa antes a Libertadores para o Corinthians em relação a Santos, São Paulo e Palmeiras. Volto com você, Silva. Valeu, Berton, muito obrigado aí pelas informações. Esse é o detalhe, né? Esse é o detalhe, os times que têm que jogar a Libertadores antes da fase de grupos tem também essa preocupação de trabalharem o quanto antes, né? Aquela pré-temporada caprichada para as coisas ficarem bem até a estreia na Libertadores. Agora vamos para os times de Minas, só reforçando o que você disse há pouco, PVC, tudo certo entre Atlético Mineiro e o Dudamel, é isso, né? Tudo certo. Ele renuncia à seleção venezuelana, o problema era deixar o ano começar, hoje é dia 2 de janeiro, o Dudamel deve chegar, é um técnico ofensivo, vice-campeão mundial sub-20 pela seleção da Venezuela. A gente pode olhar para a maneira como a Venezuela enfrentou o Brasil na Copa América de 2019, na Fonte Nova, aquele 0-0, e achar que ele é um técnico defensivo. Não. Ali ele travou a seleção brasileira. Mas a escola dele é de ter um time que tente jogar, se impor ao adversário. Dudamel, que era o goleiro do Deportivo Cali, né? Em 1999, naquela decisão contra o Palmeiras na Libertadores. Inclusive, ele bateu um dos pênaltis, né? Bateu, ele era bom goleiro. Goleiro venezuelano que jogava no time da Colômbia naquela época, no Deportivo Cali, vice-campeão da Libertadores. Quartarolo e o Dudamel agora, tudo certo entre ele e Atlético. É um técnico que tem uma certa carreira já, mas eu não entendo muito o Atlético Mineiro e buscar um técnico na Venezuela. Talvez seja esse modismo aí de trazer técnico estrangeiro. É a mesma coisa de contratar o técnico campeão do mundo pelo Brasil, sub-17. Como é que chama o nome dele lá, o PVC? Delé, um negócio assim, que é lá de Araraquara? DG, não é DG, fugiu. DG é jogador, né?
Dedé é goleiro. A gente vai lembrar, desculpa aí, gente, mas ele realmente é campeão do mundo também. Eu não entendo muito esse modismo em algumas situações, mas de qualquer maneira, o preço também deve ser mais inferior do que muitos técnicos coroados por aí, técnicos brasileiros, e vem o Dudamel. Tomara que seja uma ótima aposta, boa sorte para ele. Como goleiro, ele tem uma bela história no futebol. Bacana, a opinião de Luiz Carlos Quartarolo. E a gente lembra hoje, falando de Atlético, hoje seu maior rival completa 99 anos, né? Parabéns aí ao Cruzeiro pelo aniversário, porém, infelizmente, o torcedor cruzeirense não tem muito o que comemorar. Rebaixamento que jamais havia acontecido, todos os problemas financeiros que o clube tem, esse desafio, né? Enorme para 2020, de tentar voltar à elite, de tentar buscar alternativas para que as dívidas sejam quitadas, né, dentro das possibilidades. E existe uma conversa de que o Alexandre Matos pode voltar ao Cruzeiro, né, PVC? Vai ficar para a semana que vem, aparentemente, para ter uma conversa e entender qual é o tamanho do que ele pode fazer com o investimento que o Cruzeiro vai ter. O Cruzeiro vai diminuir muito o seu nível de investimento, mas vai apostar muito na capacidade de descobrir jogadores. Que o Cruzeiro tem, desde Raul, Pedro Paulo, William Procopio, Neco, Piazza de Seu Lopes, Natal, Tostão, Evaldo e Hilton Oliveira, o time que ganhou do Santos de Pelé e desbancou e acabou com a maior hegemonia do futebol brasileiro em todos os tempos, que era do Santos do Pelé na Taça Brasil. 5 títulos seguidos do que é hoje considerado Campeonato Brasileiro da época. O Alexandre Matos tem experiência em situações assim, porque começou a carreira no América. Mas é diferente do que ele teve no Cruzeiro de 13 e 14 e no Palmeiras de 15 até agora. Exatamente. É uma outra realidade. Seria, né? Seria, Quartarolo, para Alexandre Matos uma outra realidade. Ele trabalhando no Palmeiras, no Cruzeiro, com todas as possibilidades de contratação. E agora, num time que tem N problemas financeiros, vai ter que se armar para disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Seria um enorme desafio para ele mostrar o seu valor, a sua competência. É uma outra situação, hein, Quartarolo? Vai ter que crescer na crise, né? Ele trabalhou no Cruzeiro num momento muito importante, hoje vive realmente, e essa frase sua é perfeita para essa situação. É uma outra realidade, uma realidade pior no Cruzeiro. Inclusive, se você analisar o dirigente que chegou no Palmeiras e ele, o que chegou, que veio do Botafogo, é muito mais discreto. O dirigente que está chegando agora, ele que vai para o Cruzeiro, ele é um cara que aparece mais, parece até jogador. Eu estou checando aqui o nome do técnico, estou meio enrolado, hein, gente? É Guilherme Dalladea, o técnico sub-17. Parabéns, Dalladea. A gente não sabia seu nome, pode uma coisa dessa? Mas olha, o Alexandre Matos às vezes parece mais jogador de futebol do que dirigente. Ele também tem que ser mais discreto, né, gente? Pois é, tem esse agora, lado também. Detalhe, o que é impressionante é a quantidade de contratos que aparecem mal feitos, mal redigidos ou com ideias estapafúrdias, desde que surgiu a matéria do Rodrigo Capello, da Gabriela Moreira, em abril do ano passado, que escancarou a maior crise institucional da história do Cruzeiro. O contrato do Thiago Neves, que tem uma cláusula de que ele recebe R$1.200.000 a mais por completar 42 partidas, levando em conta que são 42 partidas em súmula. O Thiago Neves jogou 41 partidas no ano e ficou 3 no banco de reservas, então ele tem 44 em súmula. Mas o Cruzeiro jogou 68 vezes. Quer dizer, você é contratado para jogar 2/3 do que seu time vai fazer. Se você jogar 2/3, você ainda ganha um brinde. Seria mais ou menos como aqui no Fox Sports a gente ganhar para trabalhar 8 meses por ano? Não, é o seguinte, se você trabalhar dia 2 de janeiro ao vivo, você ganha mais 1/3 do seu salário. Já pensou nisso? Hein? O Ricardo já tá rindo ali atrás, ó. Que coisa absurda. Ricardo Lai, vou te contar uma história, coisas desse futebol atual. Rio de Janeiro, Vasco, Fluminense, Botafogo, lá, alguma novidade? Bom, vocês estavam falando aí do Cruzeiro e o Vasco da Gama ele monitora a situação do Dedé com o Clube Mineiro para saber se terá sim um encaminhamento dessa contratação. É um desejo, mas ainda não houve uma proposta do Vasco, nem para o jogador, apenas uma conversa. A gente sabe que há o teto salarial estipulado pelo Clube Mineiro e se o Dedé vai se adequar a essa nova realidade, né? Como vocês falaram, a nova realidade
realidade do Cruzeiro. E sobre o Vasco da Gama ainda, o Rossi, que estava emprestado e terminou o contrato agora no fim do ano, ele rescindiu o contrato dele com o Shenzhen da China, o clube com o qual ele tinha contrato até o final de 2020. Então é um jogador que interessa ao Vasco, mas para abrir ou reabrir uma negociação com o atleta, aí o Vasco teria que colocar tudo em dia com o jogador, né? Os salários atrasados de novembro, dezembro, 13º, férias, e esse jogador o Fluminense mostrou interesse há poucos dias. Então o tricolor carioca também pode ser, né, se não for o Vasco, pode ser também o Fluminense, o destino do jogador para esta temporada. O Fluminense que já admite que não contará com o Caio Henrique, né, para essa temporada. O jogador estava emprestado, pertence ao Atlético de Madrid. Há uma negociação já quase sacramentada do jogador com o Grêmio, e o Fluminense tem como alternativa o desejo da vinda do Guilherme Arana, jogador que pertence ao Sevilha e está emprestado ao Atalanta. Ao Atalanta. E na Itália, a Udinese, que tem um contrato com o Filipe Viseu. O Filipe Viseu interessa ao Botafogo, então o Botafogo está aguardando a resposta da Udinese para sim anunciar o Filipe Viseu como jogador por empréstimo para este ano de 2020, pessoal. Bacana. O PVC dos três, Vasco, Fluminense e Botafogo, qual time pode fazer uma temporada boa, ok, ou até brigar por algo a mais? Eu gosto muito do Odair Hellmann, acho o Odair Hellmann muito bom treinador. O Fluminense precisa, é muito difícil dizer isso taxativamente. Ele vai ter que esperar a temporada começar, entender como é que o Abel vai montar um time do Vasco que pode ser competitivo, mas eu gosto muito do Odair Hellmann. Acho que o Odair Hellmann, se tiver coerência da diretoria para montar um elenco que não tem que ser caro, mas que pode ser equilibrado, o Odair Hellmann vai fazer bom trabalho no Fluminense. Ele conhece o clube, foi jogador do clube. O Fluminense precisa, antes de tudo, parar de perder os jogadores que descobre. Isso, para mim, é mais importante do que contratar novos jogadores que não possa manter mais tarde. Nenê e Ganso ficam? Os medalhões? Eles têm contrato, né? Agora, a pergunta fundamental, o Ganso eu acho importante para ter um time muito forte. O Ganso pode ser muito útil, mas ele tem que ser o melhor jogador do time. E ele não foi. Hoje, a torcida se preocupa mais com a manutenção do Alan, com a manutenção do Caio Henrique. Por isso que eu digo, o Fluminense tem que manter os jogadores que descobre. Alguém falava do Alan em janeiro do ano passado, e olha que o Alan se transformou no pêndulo do meio campo do Fluminense. Quartarolo, e para você, qual dos três pode fazer uma temporada bacana? A gente tem simpatia pelo Vasco da Gama, pelo que o Vanderlei fez aí no ano passado. Esse Rossi, se ficar, eu acho bom jogador, interessa, segundo o Lai, também ao Fluminense. O Abel Braga tem a sua maneira de trabalhar, o Vasco tem muita tradição, e é difícil você falar logo no início do ano o que vai acontecer, que depois até a gente é cobrado aí pelas redes sociais. Mas eu concordo com o PVC, esse Odair Hellmann, das novas caras do futebol brasileiro, talvez seja a melhor ou uma das melhores, e ele tem todas as condições, se o Fluminense lhe der a retaguarda, para fazer um belo trabalho. E tá certo também o PVC, né? Porque o Fluminense talvez seja o time que mais revele jogadores e que menos usa os jogadores que ele revela. Scarpa, Ibanez, Wendel, Pedro, João Pedro, que foi embora para a Inglaterra agora, Evanilson, que o Fluminense está tentando manter, o Alan, eu tô falando de jogadores que o Fluminense descobriu e que revelou, ou que fez em Xerém, ou que trouxe sem ninguém prestar atenção. Só que o problema é conseguir manter esses jogadores. Né? O Ibanez joga Champions League pela Atalanta, embora não seja titular. O Wendel é um jogador de talento reconhecido em Portugal, embora a disciplina faça sempre com que se olhe para ele para o mercado de fora. Está na lista de saltos de janeiro do Sporting para sair. Para a gente prestar atenção, que o Flamengo está prestando. Resultado da nossa enquete através da hashtag GiroFox. Vamos conferir. Primeira opinião, olha aí. A pergunta é, né? Em 2020 o Flamengo continua em outro patamar? Durval Oliveira, com certeza o Flamengo seguirá em outro patamar, brigará por todos os títulos. Opinião também de Isaac Brito, o Flamengo vai entrar para ganhar tudo esse ano. Mais uma resposta, Luiz Montemor, tá ali.
aumentará o patamar. Resultado final é 74% achando que sim, que o Flamengo vai seguir em outro patamar e para 26% não. Mais de 6.700 votos, 6.744 votos computados na nossa enquete do Giro Fox, que está acabando. Um abraço, Quartarolo. Obrigado, PVC. Valeu. Amanhã o Giro Fox volta por aqui. Na sequência, tem o Fox Sports Rádio. Continuem com a gente. Fox Sports Rádio. Oferecimento LG Dual Inverter Voice, com comando de voz. E aí, rapaziada, boa tarde. 2 de janeiro, 12 horas 47 minutos. Estamos de volta aqui com o Fox Sports Rádio e a gente tem bastante coisa para discutir. A nossa bancada, aliás, é de primeira, hein? Categoria e tanto, olha. Eugênio Leal, Mr. Universo, eu me nego de chamar. Mr. Universo? Eu me nego de chamar de Capitão América. É muito pouco pra você. A cadeira é de uma pessoa. Mr. Universo. O homem que sabe de tudo em futebol, não só na América do Sul, mas em todo o planeta. Sabe tudo. Rodrigo Bueno também, Mr. Universo. Eu sei também de todas as galáxias, né? O Galáxia. Campeonato de Marte, de Saturno. Aldebaran. Perguntar pra mim aí sobre Andrômeda. Tal. Aliás, o Rodrigo Bueno, eu acho que você foi o primeiro cara que eu vi na imprensa. Acho que eu não sei se o Silvio Lancelotti também, né? Um pouco, ele é anterior a você, acho. Sim, anterior. Mas você foi o cara que... Você teve uma coluna na Folha, lembra? Eu fui o sucessor do Lancelotti. Do Lancelotti. O Lancelotti tinha coluna de futebol internacional na Folha até 96. Aí você assumiu. Aí em 97, comecei em 97, eu assumi a coluna Exatamente. dele. Sempre Um gostou, orgulho, então. numa época em que pouquíssimos jornalistas brasileiros davam atenção para o futebol de fora. A gente vivia uma época em si mesmado, onde só o que a gente fazia era bom, só o que a gente fazia importava. Se esquecia de olhar para fora e ver o que acontecia lá fora, também era muito importante. E o Rodrigo Bueno foi um dos precursores disso. Ainda estamos num caminho longo nesse sentido ainda, né? Ah, mas mudou muito, viu? Paulo Lima. Paulo Lima está conosco aqui também. Fala, Sormani. E aí, Paulinho? Feliz ano novo, hein? Mais Você uma também vez. bebeu muito ou não, Paulinho? Não, eu sou comedido. Comedido, né? Muito Mas esporte. pedalou bastante. Mas né? muito Em esporte. si Isso eu fiz mesmo, bastante. comedido, o negócio Comedido, tá bom. E na ponta direita, o homem que visitou Teresópolis, e Teresópolis jamais O será dedo de Deus envergou. O dedo de Deus envergou, não acreditei quando eu passei na... Eu vi Como a é que tá o foto, dedo de Deus? eu tava envergado. Aí o que eu faço? Encana e tá aqui. Pela primeira vez na história, o dedo de Deus envergou. É isso aí, rapaziada. Essa é a nossa bancada. Espero que vocês tenham curtido demais o nosso Fox Sports Rádio. Desta quinta-feira, dia 2 de dezembro, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, tem muito mais para você aqui. Ok, Google, ligar ar-condicionado. Novo LG Dual Inverter Voice. Tão silencioso que você não escuta. Tão inteligente que escuta você. Neste sábado, a Copa da França chega aos canais Fox Sports e você acompanha 3 jogaços, um atrás do outro. Espetáculo na arquibancada, esperamos também o espetáculo dentro de campo. 11 da manhã, o Mônaco do craque espanhol Cesc Fábregas encara o Rennes num duelo de primeira divisão. O Rennes é campeão da Copa da França. 2 da tarde, o atual campeão Rennes entra em campo para enfrentar o Amiens. E às 4h30 é a vez do Lyon fazer valer o favoritismo e tentar conquistar a vaga na próxima fase. Sábado, você não vai conseguir sair do sofá. Todas as emoções da Copa da França ao vivo, só aqui nos canais Fox Sports.
Vamos agora para o Ninho do Urubu com o repórter Ricardo Lai. Os destaques do Corinthians com André Cavalcante. Vamos agora ao São Paulo. Mais informações dos clubes paulistas. Vamos agora saber do Fluminense. As informações mais quentes do seu clube, direto da fonte. O mundo do futebol gira e a gente vai junto. Giro Fox, de segunda a sexta, 12h15, ao vivo, nos canais Fox Sports. Não perca tempo procurando a oferta perfeita. Encontre no Trivago. O Trivago compara preços dos maiores sites de reserva para encontrar a oferta ideal para você. Mesmo hotel, mesma experiência, preços diferentes. Hotel Trivago. Adrenalina. Euforia. Emoção. O futebol mexe com a gente e todos esses sentimentos se encontram aqui. Fox Sports. Torcemos juntos. Todos os dias, milhares de acontecimentos agitam o mundo do esporte. Ainda bem que os mais importantes estão num só lugar. Chegamos, a hora é agora, o Central Fox está no ar. O que rola no Brasil. Melhores momentos para você na tela. E no exterior. Europa, tem notícias. As últimas informações trazidas por repórteres de norte a sul do país. Em 3 edições diárias, para você ficar por dentro de tudo. A partir de agora, aqui no Central Fox. Central Fox, de segunda a domingo, às 11h15 da manhã, 8 da noite e 11h30 da noite. Ao vivo, no Fox Sports. Estamos de volta aqui com o Fox Sports Rádio desta quinta-feira, dia 2 de dezembro, horário de Brasília, 12h50... de janeiro, verdade, me querer já me corrigiu aqui. 2 de janeiro, 12h53. Nós temos muito para falar com vocês aqui. A gente vai falar do Neymar, que pode voltar para o Barcelona. Tem a situação do Gabriel, que recebeu mais uma sondagem do West Ham. Eu dei essa informação há uns 3 meses, mais ou menos, eu dei essa informação aqui. E o West Ham está voltando à carga, então é um assunto importante para discutir em relação ao Flamengo. A contratação praticamente definida do Cantígio pelo Corinthians, o Grêmio voltando à carga pelo Carlos Sanches, tentando contratar o uruguaio que joga pelo Santos. E o Palmeiras, hein? Será que o Gabriel Verón vai ser o titular nessa temporada? A gente vai discutir isso aí também, foi aliás, tema de debate já na manhã desta quinta-feira aqui nos programas que antecederam o Fox Sports Rádio. Enfim, tem bastante coisa pra gente falar, tem a situação dos clubes em Minas, tem a situação dos clubes em Porto Alegre e vamos falar bastante para vocês e a gente espera que vocês curtam bastante o Fox Sports Rádio desta quinta-feira. Claro, a gente não pode deixar de esquecer, tem a escalada. Vamos lá, rapaziada? Boa tarde, rapaziada! Quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2020. Feliz ano novo pra você, querido telespectador do Fox Sports Rádio. O programa é bom pra caramba, né? Não deu para ver a queima de fogos em Copacabana? A expectativa é a mãe da porcaria, né? Não deu para pular as 7 ondas? 1, 2 e tchau! Não tem problema, o Fox Sports Rádio é alegria e te dá sorte. E quem assiste ao Fox Sports Rádio se dá bem e será feliz neste ano. E quem busca felicidade geralmente corre atrás de contratações. O mercado da bola está agitado. O Corinthians está perto de anunciar oficialmente mais reforços para esta temporada. O Santos aguarda a chegada do novo comandante, o português Gesualdo, para buscar novos jogadores. O Palmeiras muda a estratégia, mas também está tentando contratações pontuais. Tem informações do Flamengo, que quer ser ainda mais forte. Do Grêmio, que contratou o ex-cruzeirense. Do Vasco, do São Paulo e muito mais.
Tudo isso no Fox Sports Rádio, um programa mais surpreendente do que corredor queniano na São Silvestre. Por falar em surpresa, hein? O nosso Benja aqui garantia a vitória do corredor de Uganda, permanece de férias. Tá com saudade? Nenhuma. E ele inovou. Dessa vez, Benjamin Bach foi para a cidade gaúcha chamada a sério. Você tá brincando? Sim, sério. Esse é o nosso Benja, mostrando que não brinca em serviço e nem nas férias. Parabéns, Benja! Meu Deus do céu. Como é que é, pô? É aniversário dele. Não, aniversário dele é em outubro, perto do meu. Não, o Ben já fez dia 25 de outubro, fez aniversário. Do meu. Fez 64 anos, né? Foi, inclusive, Sim. teve uma festa. É meu contemporâneo. Então. Ele é da nossa geração. Da nossa geração, ele é da década de 1950. Isso. Fez 64 anos, agora está de férias, é o único funcionário da Fox que consegue tirar mais de 30 dias de férias, ele está beirando 50 já. Mas ele tá fora. Idade também. O pessoal leva em consideração regalia, isso. mas tudo bem. A gente não tem, né? Nós somos 2020 tem muito feriado, ele vai aproveitar bastante. Nossa! Você viu a última dele? Que ele fez? Ele tirou uma foto de uma rua com trilhos, né? De bondinho, obviamente. Não sei o quê. Lisboa. Benja em Lisboa? Eu fui ver a foto, mentira. Tirou a foto ali em Santa Teresa e quis enganar os trouxas que estavam em Lisboa. Ele é um 171 de primeira pra viajar, cara. Deixa eu explicar, feriado, cara. Claro que tem feriado como no ano passado, mas os feriados em 2020 quase todos vão cair no meio de semana. Então, para as pessoas normais, os civis, né, vai ter muito feriado prolongado, descanso no meio de semana. Você citou. Jornalista, feriado, a gente trabalha normal, né? Dia normal. Outras profissões também. O Ben já foi na Estação da Luz de São Paulo, tirou uma foto e falou que estava em Londres. Londres, é a mesma coisa. Mas ele sempre faz isso. A gente falou pra ele, falei, Benja, vai pra Portugal, é legal, cara. Legal, porque é lindo. Portugal, inclusive com o Jorge Jesus e tal. Assim, o problema é a língua. Como é que eu vou falar lá? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou virar lá? Aí a gente fala, Benja, mas os caras falam português. Os caras falam português em Portugal. Eu falei, Portugal é português. E ele não sabia. Aí o mano teve que conversar com ele e tal, explicando pra ele. E aí ele falou assim, escuta, você nunca conversou com o Jorge Jesus? Não é mesmo, dá pra entender o que ele fala. Então, é só ir pra lá, você vai entender completamente. Não vai ter problema nenhum. O grande barato é você caminhar nas ruas de Portugal atrás dos portugueses, ficando ouvindo aquele sotaque gostoso e curtindo esse tipo de conversa no meio da rua. É um espetáculo. Uma delícia. Bom, gente, é isso daí, um aperitivozinho pra vocês aí do que vai ser o nosso Fox Sports Rádio desta quinta-feira. Se vocês quiserem mandar uma mensagem pra gente aí pelo Twitter, a nossa hashtag é FS Rádio Brasil. FS Rádio Brasil, tá vendo lá? Ali, ó, hashtag FS Rádio Brasil. Agora, se você quiser mandar também pra gente um WhatsApp, fique à vontade, fica a seu critério. O número é esse aí, 11, não precisa desse zero aí não. Não precisa desse zero. É 0 operadora 11. Então é 11 99390 4545. 99390 4545. Tá bravo agora, com a companhia aérea. Quem? Benjamin. O que tem ele? Porque ele comprou a passagem realmente para Lisboa, você sugeriu, desceu na cidade, mandaram ir ao monumento lá, ele foi visitar a Torre de Belém, tá bravo porque acha que está no Pará. Foi enganado que em vez de o voo ir à Europa, deixaram ele lá no Pará, inclusive foi procurar a dona Rebeca por lá, porque Rebeca é a mãe dele que mora no Pará, mora em Belém do Pará. Mora em Belém do Pará. Não achou endereço, tá bravo com a companhia. Eu paguei pra Lisboa, vocês me deixam aqui no norte do país. Aí os caras, Benja, a Torre de Belém é em Lisboa, vocês estão em Lisboa. Não, eu duvido. Tem um monte de gente falando português aqui do lado. Tá revoltado com a história. Então, não adianta. Qual foi o jogador que foi jogar em Belém e falou que tava com na terra de Jesus, honra de jogar na terra onde nasceu Jesus? Claudio Miro, do Inter, não foi isso? Não foi o Bira? Que jogou na Inter, depois foi pelo Inter. Acho que foi um jogador do Internacional, lateral direito, se não me engano. Teve um caso, teve vários. O Claudio Miro era atacante no Inter. Não, foi um lateral direito, eu acho. Claudio Miro era atacante. Claudio Miro. Então é o seguinte, a gente vai pro rápido intervalo comercial de novo e na volta muito do mercado da bola para vocês. Não sai daí não.
tudo, absolutamente tudo sobre o seu time de coração. Você vai ficar por dentro no nosso Expediente Futebol. João Guilherme coloca os melhores comentaristas em campo para transformar seu fim de tarde num verdadeiro happy hour do futebol. E um elenco fantástico. Análises, interatividade e aquela fezinha no bolão da rodada. O meu aproveitamento em palpite, você pode ter certeza que vai ser o pior da história do Campeonato Brasileiro. Isso é Expediente Futebol. De segunda a sexta, 5:30 da tarde, no Fox Sports. Começou o verão e a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol, vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem esse sol aqui, tem diversão. Claro, você merece o novo. Em 2020, o maior rally do mundo chega ao Oriente Médio. E grandes nomes do off-road terão que mostrar coragem e habilidade para vencer mais de 7.800 quilômetros de deserto na Arábia Saudita. Da largada ao pódio, você confere todos os destaques do Rally Dakar 2020 em boletins diários e exclusivos. De 4 a 17 de janeiro, 9:30 da noite, nos canais Fox Sports. Ana e suas amigas ainda lembram com carinho da primeira viagem juntas, que aconteceu 20 anos atrás. Mesmo assim, o amor de verão da Carla continua sendo assunto entre elas. A amizade continua a mesma depois de tantos anos. Nada mudou. Já era hora de voltar para o mesmo hotel para relembrar os velhos tempos. Ah, não! Caro demais. Deixa pra lá. Vai lá, Ana. Mostra como é que se faz. É só olhar no Trivago. No site do Hotel Brisa Tropical, a diária custa R$280. Em um site de reservas, 300. Num outro, 220. O Trivago mostra diferentes ofertas para o mesmo hotel em um só lugar. Mesmo hotel, mesma experiência, preços diferentes. Não pague mais. Pesquise no Trivago. Hotel Trivago. Pois é, e o Neymar, hein? Neymar mais uma vez está virando novela em Paris, na França. Especula-se em Barcelona que ele vai voltar para o Barcelona, porque o time catalão entende que o Messi não é eterno, obviamente, deve jogar aí mais algumas poucas temporadas, e vê no Neymar o único jogador possível para substituir sentar-se no trono que vem sendo ocupado pelo Messi no momento. O Mbappé, o PSG já falou que não vende, não tem papo, não negocia. E o Harry Kane do Tottenham, que era também um dos desejos do Barcelona, o Tottenham, o time inglês, já avisou que também não negocia o Harry Kane, até porque o Tottenham tem um projeto grandioso de se tornar uma das grandes potências do futebol mundial. Já fez, inclusive, a final da Liga dos Campeões na temporada passada e, neste ano, o time espera reprisar a temporada com grandes feitos e chegar à final da Liga dos Campeões, embora não tenha vencido, é um grande feito, pelo menos eu vejo dessa maneira. Mas, enfim, o Neymar pode voltar ao Barcelona, é de novo o assunto dessa semana na imprensa catalã e fala-se muito também em Paris. O que vocês acham disso? Quem que poderia começar a falar? Rodrigo Bueno? Olha, eu já vou começar dando uma cornetada aqui. Olha, tá escrito ali, ó, Barcelona volta forte na tentativa de contratar Neymar para 2020. Acho que tem que inverter ali a ordem. Neymar volta em 2020 a sonhar forte com o Barcelona. Não, mas o Barcelona está interessado nele, sim. O Barcelona, digamos assim, é quase como se fosse um terceiro interessado. Por quê? O que acontece? Primeiro, pelo que eu entendi, não sou especialista na legislação,
teria que cumprir 3 anos de Neymar no PSG para ele conseguir na FIFA, tentar na FIFA uma liberação, porque não tem valor de rescisão contratual. Então o Barcelona quer pagar para tirar, tem que pagar o que o PSG quiser. Se ele falar, não, 1 bilhão, foi assim, por isso que a negociação não aconteceu. E na última janela, o Neymar se prontificou a pagar do próprio bolso, que seria mais ou menos uns 20 milhões de euros. O Barcelona chegou a oferecer 120, 125, o que não daria o que o PSG quer. O Neymar do bolso dele pagaria a diferença. E agora é mais ou menos a mesma coisa. O Neymar acho que toparia pagar ainda mais. Ele espera que em alguns meses, quando completar 3 anos, ele tem 2 temporadas e meia agora, quando dá 3 anos. Então talvez fosse uma coisa pro meio do ano. Isso. Para a principal janela de completa 3 temporadas, né? Exatamente. Para a principal janela de transferências da Europa. A janela está aberta agora em quase toda a Europa, quase todos os países, mas a tendência de Neymar aí a mudar FIFA de time... arbitraria um preço. O Neymar entraria com pedido, dizendo que quer sair, não sei qual motivo ele alegaria, insatisfação, não sei o que e tal. E como não tem rescisão, a FIFA poderia arbitrar um valor. E aí, nesse valor, que não sei qual seria, mas não seria tão alto quanto foi a multa dele, ele saiu por 222 milhões de euros. Até hoje é a transação mais cara do futebol, mas ninguém... Hoje qualquer jogador é exagero, mas já tem muito jogador passando da casa de 100 milhões de euros. Goleiros estão batendo 80 milhões, zagueiros e tal. Imagina atacante, cara que faz muito gol. O Neymar esteve agora recente numa eleição internacional, imprensa também, claro, de jogador da década. Ele está na seleção da década na ponta esquerda. O ataque é Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Então, claro que ele ainda está muito valorizado, embora tenha ficado fora nos últimos 2 anos da eleição do top 10, né, dos melhores do mundo. Mas o que acontece? Para o Neymar sair do PSG antes de terminar seu contrato, ele vai ter que desembolsar uma grana pesada. Então, não sei qual vai ser o valor que a FIFA eventualmente pode estipular, que seria mais para o meio do ano. O Barcelona não vai pagar tudo isso. Eu vi até uma entrevista do presidente do Barcelona, José Maria Bartomeu, porque assim, quem está dando muito notícia para isso, muito espaço para isso, é a imprensa da Catalunha. Então, são 2 jornais da Catalunha que são completamente, não vou falar clubistas, né, que é deselegante, mas cobrem muito o Barcelona, tem todo um viés pro Barcelona e tal. E o presidente falou o seguinte, olha, a situação é a seguinte, a gente sabe que o Neymar quer sair do PSG. E a gente sabe que o PSG não quer negociar. Fim de papo. Então o Barcelona tá fora. Ele tá na casinha dele ali, esperando para ver o que acontece. Se o Neymar conseguir uma liberação, aí beleza, dá para conversar. Por enquanto ele falou, o Barcelona não pode fazer nada. A gente até tentou lá oferecer um dinheiro na última janela, uma composição com o Neymar e não deu certo. O Messi faz lobby pra ele, o Piquet faz lobby pra ele. Não, ele tá sempre com os caras lá, né? Sempre que pode. Volta... Aliás, teve um torneio de tênis em Barcelona, né? Madrid? Sim. Ele assistiu o torneio junto ao lado do Piquet, né? Sim. Ao lado do Piquet, o Piquet arrumou os ingressos lá, maneira de falar, né? Porque o Piquet, ele é um dos acionistas do torneio, a nova ATP Cup, que agora tem a fase final. Mas Rafael Nadal é Real Madrid, hein? É merengue. Então, o que me parece, ele tem uma boa entrada no vestiário, os colegas dele no Barça torcem para a volta dele. Mas, por exemplo, foi feita uma pesquisa quando havia a última janela de transferências e grande parte dos torcedores, sócios do Barcelona, não viam com bons olhos a volta dele. Pela forma como ele saiu, ficaram muito decepcionados. Tanto que o Barcelona tinha feito uma série de exigências para a volta dele. Uma é desculpas públicas, ele dizer publicamente que foi uma burrada, uma besteira ter saído do Barcelona e ter ido para o Paris Saint-Germain. Mostrar um arrependimento. Nem precisa pedir, porque na coletiva de apresentação o cara vai mandar, aí Neymar, bom filho a casa torna, aquele clichêzão, né, que todo mundo vai... Botei, não devia ter saído daqui, gente. Com toda honestidade no mundo e tal. Outra coisa, teria que abrir mão. Ele vai falar isso espontaneamente. Isso é coisa fácil de resolver.
abrir mão da questão judicial, que tem uma grana entre eles, uma disputa na justiça. O Neymar teria que... São 17 milhões, é isso? Euros. Porque ele ganhou, o Barcelona deu um adiantamento, bônus, na renovação de contrato, ele estendeu o contrato com o Barcelona e acabou rompendo. Então ele pegou uma grana ali, né, um adiantamento pela renovação, um bônus, e aí ele falou, não, o bônus é meu, peguei pronto. O cara falou, você pegou um bônus por renovação e saiu do clube, então tem essa dinheirama aí, tal, teria que ser devolvida, ficar com o Barcelona e ele abrir mão disso. Tem mais uns 2 itenzinhos ali. Redução salarial. O Neymar hoje está um pouquinho mais velho, ele vai fazer agora em fevereiro 28 anos. Correto? 28 anos. Ele já não é mais um jogador de idade olímpica, já não, talvez não tenha mais muito para onde crescer, evoluir. Né? Teve todos os problemas de lesão, isso vai abatendo o valor dele, claro. Não vou nem falar de problemas extracampo, não, mas... 5 de fevereiro, desculpa. 5 de fevereiro vai fazer 28 anos. Então as lesões vão consumindo um pouco o jogador. O jogador, lógico que não é máquina, né? Ele também vai sofrendo com isso. Então o valor do Neymar, com o passar do tempo, a tendência é de ir caindo. Então o Barcelona ofereceria para ele um salário menor, ele vai ter que se prontificar para jogar no Barcelona, ganhar menos do que ganhava antes, menos do que ganha agora. Ele vai ganhar menos. Vai ter crise, né? Pra nós. Falar uma coisa, mas muito disso para mim, o Rodrigo, vai passar também pela temporada que ele faz agora com o Paris Saint-Germain, em que ele vai ter a chance, se não se machucar, de voltar a disputar uma fase final de Champions League, né? O Paris Saint-Germain passou muito bem no grupo do Real Madrid, foi o líder. E vem embalado para a competição. Pela primeira vez, o Paris Saint-Germain chega com uma força máxima e com uma possibilidade bem real de ser campeão europeu. Dessa vez, por mais que a gente possa falar que a camisa pesa, etc e tal, mas tirando o momento do futebol, o Paris Saint-Germain tem uma equipe que completa, e com o Neymar jogando bem como está, é muito provável de terminar a temporada campeão, que é o sonho do clube. O clube recentemente foi adquirido para isso, para ganhar uma Champions League, para ganhar e formar o nome do Paris Saint-Germain no velho continente. E o Neymar entrou com essa missão de ser campeão europeu pelo Paris Saint-Germain. A condução do projeto Neymar é para que ele leve o Paris Saint-Germain ao título europeu. Então, caso isso ocorra, que é provável, não é impossível... Provável ganhar a Champions? O Paris Saint-Germain, sim. Provável, eu achei que exagero, hein? Eu não, acho bem provável. Provável? Acho bem provável. Acho que é um dos candidatos. Um dos provável ganhar... Para mim, ele não é o maior candidato. Não, assim como é provável o Real Madrid ganhar, assim como é provável o Barcelona ganhar, são prováveis campeões. Eles são equipes fortes, são equipes que são desenhadas para isso. Postulante agora. Sim, mas assim, forte, bem forte. Bem forte mesmo. Passou muito bem pelo grupo, enfim, o time está encorpado. O Neymar, nesses últimos 10 jogos que fez com o Paris Saint-Germain, aliás, nos últimos 5 jogos marcou 4 gols, ele tem 8 gols em 12 jogos da temporada, voltou a jogar bem, ponto. Isso é uma coisa, dentro de campo, voltou a jogar bem. O problema é que fora de campo, ele é uma figura que não goza de nenhuma simpatia, não só da própria torcida e nem faz questão disso, mas principalmente da diretoria. Se ele quisesse alguma coisa com o Paris Saint-Germain de facilitar uma negociação, seria ser uma pessoa minimamente simpática à diretoria, ou então ganhar a Champions League e falar, minha missão está cumprida. Porque são duas coisas bem complicadas. Não só ganhar a Champions League, mas ele voltar a ganhar prestígio interno. O prestígio interno vai passar para mim pela Champions League, ou então ele voltar agora para a temporada europeia. Então, se o PSG ganhar a Champions League, vai ficar mais fácil para ele sair. Mais fácil para ele barganhar a saída. Falou, já fiz o que eu queria. Agora, por favor, me deixa embora. Ganhei 2 campeonatos franceses. Dois franceses. Uma Copa da França. Provavelmente terceiro francês, uma Copa da França. Obrigado. Acho que já deu. Porque caso contrário, ele vai ter que barganhar por aquilo que ele não tem. Que é a simpatia, que é ser uma pessoa que foi profissional com o clube, uma pessoa que com a própria torcida também foi benquista. Ele não tem nenhum aspecto positivo extra-campo. Só dentro de campo. Os números são bons dele dentro de campo. Mas a questão é que a meta que ele se colocou à disposição para mudar o patamar do clube, para o clube o vê-lo como uma figura realmente que merecesse tal privilégio, isso ele ainda não aconteceu, não conquistou, que é a Champions League. Concorda com ele, Paulo Lima? Concordo, só que eu queria largar um pouquinho mais, eu queria largar em termos de um horizonte da seleção brasileira. Porque pelo Barcelona, eu acho que ele já carimbou o passaporte dele lá com muitas conquistas. Pelo Santos ele fez isso.
pelo PSG, não tem a Champions, mas, gente, o Buffon está correndo atrás da Champions. Também não tem. Ronaldo Fenômeno. Não. Sim. Tem muita gente que não tem também. Então, grandes times foram montados, não sei o quê. E nos últimos anos. Maradona também não ganhou. Então. Mas uma outra época, tudo bem. Hoje tem uma efervescência maior. Mas nos últimos 3 anos, o Zinedine ganhou 3, uma com auxiliar, do Ancelotti, e 2 como técnico. Agora, e a seleção brasileira? O foco é o Barcelona, o foco é o... E com a camisa do Brasil? Ele é um cara com números expressivos na seleção brasileira. Na era Tite, exemplar, né, em termos de gols, superando nomes fortes como o de Zico, se aproximando de Pelé, número de gols. Está longe, mas é possível pela caminhada que ele tem. Mas e o futebol brasileiro? É futebol da seleção. O foco é o PSG, onde ele pode, mais uma vez, ser coadjuvante. Eu acho que o Neymar já está mais do que coadjuvante no PSG ou no Barça. Barcelona. Até no Barça. Mas, ele é coadjuvante. O Messi, esquece. O Messi é uma figura que você pinça ele dali e pronto. Os outros todos são coadjuvantes. Mas mesmo com a presença do Messi, para mim, ele também tem uma peça importante como protagonista. E a seleção? O que ele pensa da seleção brasileira? Vê eliminatórias da Copa do Mundo aí. É distante, porque até joga na Europa, a eliminatória aqui, não tem lugar para treino, viagem cansativa, chega aqui 2 dias de treino, joga 3, aí joga uma quinta, joga no sábado, joga na terça, joga no sábado, Então, é um sufoco. E o foco dele com a seleção brasileira? O que ele pensa da seleção brasileira? Porque consolidado no futebol europeu, ele jamais vai sair de lá. A não ser que ele queira encerrar a carreira aqui, como tantos fazem, ou jogar, o desejo dele jogar no Flamengo, ou então novamente vestir a camisa gloriosa do Santos, que é o Santos que ele deve a trajetória internacional e nacional dele. Isso é indiscutível, é com a camisa do Santos que ele tem que reverenciar, mesmo com desacertos na saída e tudo mais. Mas a seleção brasileira, o que a gente pensa do Neymar na seleção brasileira? O Barcelona é fácil de falar. Ele vai jogar ao lado do Piquet, vai jogar ao lado do Messi, vai estar ali com os melhores do mundo ao lado dele. Ele vai continuar sendo lá o cara do futebol europeu. E na seleção, que é o foco mais importante, vem a Copa do Mundo aí. O que ele pensa da seleção brasileira? Então, alargar o Neymar para esse horizonte da seleção brasileira é que eu acho que tem que ser saber o que ele quer. Né? Porque ele é muito apadrinhado pelo Tite, passa a mãozinha na cabeça dele, negócio de menino Ney, né? Tinha essa história, menino Ney, isso não tá mais, 28 anos, galera. E o foco? Porque queira ou não queira, você fala assim, ganhou uma Copa do Mundo? Tá aí o Messi. Quem é o melhor, Maradona ou Messi? O Messi é o quê? Tudo. Não é uma Copa do Mundo, não. E o Maradona? Ganhou um campeonato italiano e tal, destaque aqui, destaque ali. Mas foi para 2 finais, o número levou nas costas, fez gol de mão, driblou o time inteiro da Inglaterra, entrou com bola e tudo, deitou e rolou em cima do Brasil em 90 na Itália, e aí evolui. E o Neymar na seleção brasileira fez o quê? Ele é o 3º maior artilheiro da seleção, né? Esse ano vai superar o Ronaldo. São conquistas individuais, né? Individuais. Ele não ganhou nem a Copa América, né? Porque o Brasil foi campeão da Copa América ano passado sem ele. Sim. Tem agora mais uma chance. Então, mas é lógico que é evidente que a carreira do cara, quando vai para a Europa, a gente tem que... Né? E essa novela do Neymar, como o Sormani abriu aqui, novamente. Então, eu estava lendo aqui. Agora, e a seleção? Rodrigo, a gente não discute ele na seleção quase. Pô. Então, eu estava lendo aqui, é interessante esse viés, é importante, você tem razão, Paulinho. Mas voltando assim à questão do PSG e Barcelona, parece que a FIFA pode arbitrar o valor do passe do Neymar em 180 milhões de euros. Ele quer pagar parte disso. Ele pagaria até mais. O Barcelona teria oferecido 120, 125 milhões de euros no meio do ano passado e o Neymar toparia pagar uns 20 milhões de euros para o bolso para completar mais ou menos. Se é isso aí, você imagina, ele vai ter que pagar quase 60 milhões de euros do bolso dele. É dele, não é meu, né? Então, o pessoal tá falando aí que eu ganhei na Mega Sena da Virada, é mentira, viu? É fake news, eu não ganhei, né? Falou isso. Não, pessoal tal. Não ganhei na Mega Sena, continuo o cara humilde. Os mesmos números do que ele achou que continuo o cara humilde de sempre, pezinho no chão. Mas vamos ver, mais um ano, né? Eu não tô tão otimista assim com a campanha do PSG na Champions. Já teve um momento até mais propício quando o Cavani estava muito bem, ou já o Icardi, que é o cara para fazer gol ali, né? Então talvez tenha a simpatia do Neymar, né? O Neymar. Eugênio, você acha que vale tudo isso aí hoje? O Neymar, 180 milhões de euros? Se você fosse o Bartomeu,
Pensa como o Bartomeu, como o Barcelona, o que ele já fez lá. O Messi vai se aposentar, não sei em quantas temporadas. Seria ele mesmo o cara? Valeria por tudo que ele fez, do jeito que ele saiu, investir essa grana toda? Não. Você não pagaria? Não. Pela cifra, ou você não pagaria qualquer dinheiro que fosse? Eu não confio no profissional de futebol Neymar. Eu, enquanto investidor, você está me colocando no papel de investidor. Não acredito que ele vai trazer retorno para o meu clube se eu fizer esse investimento. Aí a prova, Paris Saint-Germain. Botou 222 milhões. E agora? Faz o quê? Qual o retorno? Ele quer ir embora. Sinceramente, eu estou respondendo o que você me perguntou. Não tenho nenhum prazer de falar desse assunto. Acho muito mala. Acho que toda janela o Neymar fica com novela. Ele saindo ou ficando de onde ele está, é novela Neymar todo dia, especialmente os jornais catalães. Fica lá, vem. Da última vez foi a mesma coisa. Não vai para lugar nenhum. Notícia não tem, de fato, nenhuma. Tinha a vontade do Messi. Eu acho que o que pode pesar nisso é a vontade do Messi. Ele bate pé, ele quer... Mas não é um dos assuntos ele quer o Neymar. Falados hoje? Olha lá. É assunto mais falado. E daí? Mas para um dia... O mundo deportivo de concreto. O esporte, viu, Eugênio? A gente mostrou aí as capas. Esse é o mundo deportivo. E você vai mostrar diariamente até o final da janela. Diariamente vai ter alguma coisa de Neymar. Esse é o L'Equipe francês. Porque vem de jornal. A redenção. Na última janela foi a mesma coisa. Na anterior, quando ele foi pro Paris Saint-Germain, foi a mesma coisa. Aí é sempre isso. Neymar. E em campo. E o Neymar em campo. E o Neymar transformando o Paris Saint-Germain, mudando o Paris Saint-Germain de patamar. Cadê? E o Neymar conquistando a torcida. Cadê? A torcida do Paris Saint-Germain não quer ele, a do Barcelona, uma parte também não quer. E aí? Até quando a gente vai ficar mimando, rodeando o Neymar e nada? E ele não tem responsabilidade de compromisso com nada, a não ser com a mídia que ele gera. O Neymar, há muito tempo, é muito mais personagem midiático do que esportivo. Mas isso é um fato. Eu vi... É um ponto. E sinceramente... Eu vou tentar ver aqui nas mídias do Neymar, se eu não me engano, na virada de ano, ele chamou o ano de 2019 como o ano do aprendizado. Com 27 anos. Com 27 anos, assim, tudo bem, foi um ano em que ele teve problemas... mais amadurecido. Né? Ele, inclusive, saiu por cima daquele episódio, que talvez tenha sido o mais complicado da carreira dele, aquela acusação de estupro. O caso acabou sendo arquivado por falta de provas, então no começo muita gente... Ele ficou numa situação muito complicada, foi uma situação talvez terrível para ele, inclusive profissional. Patrocinador, querendo sair e tudo mais, tal. Ele acabou conseguindo driblar essa situação, mas foi mais um ano de lesão e tal. E ele classificou, pelo que eu entendi, eu não li totalmente ali a mensagem dele. Eu também vi vídeo dele já, ó lá, ele já, cadê, ó? Qual que é a mensagem? 2019, o ano do aprendizado, ó. Então, eu li certo. Blessed, que é a tatuagem que ele tem ali atrás. Aliás, ele tava com o Medina. O Medina tá competindo em alto nível, né? Que é o grande parceiro dele, o surfista, o Gabriel Medina. Eles estavam juntos, um carregando o outro ali na praia. Perdeu a final, né, pro Ítalo Ferreira. Mas chegou até a final. Tá disputando, foi campeão do mundo já. Duas vezes e tá lá, ainda continua no auge, né, tal. E o Neymar, que saiu, e a gente sempre esperava, muita gente no Brasil, ele vai ser o melhor do mundo quando acabar a era Cristiano Ronaldo, Messi. E a gente já vê, inclusive no próprio PSG, o Mbappé hoje é mais cotado para ser melhor do mundo. Tanto é que o PSG diz que não vende o Mbappé, mas negocia o Neymar. Tem muita gente pintando já mais nova aí, que o Neymar, com possibilidade, é o que as pessoas falam. O Modric, você pode até falar que foi pela campanha da Croácia, o Real Madrid campeão. O Modric já foi um cara que foi premiado em meio ainda a essa era Messi e Cristiano Ronaldo. O ano passado o Messi voltou a ganhar de novo. Sexta bola de ouro dele. Esse ano, né? 2019. 2019. Tá certo. Eu acho que esse 2019 que passou era o ano pro Neymar ganhar, porque tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Messi não estavam bem. Pra mim era pra ganhar o Van Dijk, só que zagueiro tem uma não, tô dizendo assim, surgiu a possibilidade, porque nos anos anteriores, com o Neymar e com o Cristiano Ronaldo Messi e o Cristiano Ronaldo jogando o que eles estavam jogando, era muito difícil pro Neymar ganhar. Agora, eles tiveram um ano ruim, tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo. 2 anos. Ruim há 2 anos, né? Calma, né? Ruim exagero. Não, ruim. O Messi faz mais de 50 gols, mais uma temporada com mais de 50 gols. Por exemplo, ruim perto
do patamar dele. O Modric foi eleito sem ter feito nada de grande destaque. Exato. Esse ano o Messi foi porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém, exatamente. Podia ser um zagueiro Van Dijk, bom. E cadê o cara que ia ser? Exatamente. Era a hora dele chegar assim, Era a hora agora dele. sou eu, me dá aí. Exatamente. Eu sou o cara. Então, mas a Champions League tem um peso absurdo. Especialmente em ano que não é de Copa do Mundo, você ganhar a Champions, o Van Dijk, como zagueiro, ele ganhou com o Liverpool. O Liverpool hoje, para muita gente, ainda mais, não pelo Mundial, né? Pela temporada inteira, a campanha na Premier League, o Liverpool é o melhor time do mundo. O Van Dijk é um zagueiro que ficou mais de 60 partidas sem ser driblado. O cara, a Holanda que não foi pra Copa, ele ajudou a revigorar a Holanda, botou a Holanda na final da Nations League. Com seleção e com clube, o Van Dijk foi espetacular. O Mundial não conta. O Mundial, esse ano ele tem... O Gabigol ficou no bolso. Esse ano... O Gabigol, que foi o grande jogador do Brasil pra muita gente, no Mundial ficou no bolso do Van Dijk. O Van Dijk é um jogador que pra mim merecia, pela produção em campo que ele apresentou. Tem jogo que ele terminou o jogo de centroavante. Só que é aquele negócio, zagueiro pra ganhar prêmio, tem que ser campeão do mundo, capitão tipo Cannavaro em 2006, que é uma exceção. Mas esse ano ele tem a vantagem da Eurocopa. Então, uma grande chance da Holanda fazer uma baita Eurocopa. O Neymar é atacante. Entendeu? Esse ano tem a Euro, o Van Dijk tem uma chance. Esse ano, a Eurocopa esse ano é um peso muito agravante para esses sul-americanos que buscam, tirando o Messi, mas jogadores de outra nacionalidade. Porque o peso da Eurocopa é fantástico. E o futebol europeu hoje tem peças que vão brigar por isso. De novo, Van Dijk é um nome, o próprio Harry Kane pode aparecer como um cara Harry Kane se lesionou esse fim de semana, lesão muscular pro senhor da coxa, deve ser um mês fora. Então, mas é um cara que, com a Inglaterra chegando forte, as finais da Eurocopa serão em Londres, provavelmente a Inglaterra com o time que tem deve chegar longe. A própria Espanha também, de novo, tem um time forte. Então, assim... tem uma Eurocopa à frente que pode minar esses prêmios individuais dos sul-americanos. E, obviamente, sem esquecer de Portugal, que é atual campeã, com o Cristiano Ronaldo, que, de novo, vai com uma seleção que é candidata a, pelo menos, fazer uma campanha muito respeitável. Agora, o que o Neymar, para mim, tem como desvantagem em relação a qualquer outro jogador de futebol é que o Eugênio falou, eu concordo com ele. Ele é um personagem. Ele é uma pessoa... Chega na conclusão que o Neymar não sabe jogar futebol. Não, ele sabe jogar futebol. Ele é um craque, mas ele é um personagem. Não. Que a gente fala que Paulinho, ele sabe jogar. Dele, pô. Sim, ele sabe jogar. Eu acabei de dar os números dele na temporada. Os números dele são ótimos. Só abrindo parênteses. Vamos dar uma olhadinha nesses números do Neymar no PSG, primeiro no Barcelona, depois no PSG. Vamos dar uma confrontada e vocês continuam falando sobre isso. Vamos dar uma olhada lá. Pode ser, produção? Olha lá, ó. Os números do Neymar pelo são PSG. Absolutos. 70 jogos, 60 gols. Não é pouco, não. É claro que não. 35 quase um assistências. E 15 cartões amarelos, foi bicampeão francês, campeão da Copa da França, campeão do troféu dos campeões e campeão na Taça da Liga. Boa parte desses jogos do título, ele não estava presente, estava lesionado, estava fora. As fases finais, por 2 anos. O cara que foi contratado por 222 milhões para ser... Ele foi referendado como o melhor do mundo pelo Sheik que o contratou, falou, contratei o melhor jogador do mundo. Ele vai para a terceira temporada. O Ronaldo ganhou na Juve até agora.